Gente, vocês conseguem me escutar? Sim, né, gente? Então então o que é que acontece? A gente vai fazer tá tentando fazer o evento, o que acontece é que o Tiago, ele antes de vir ao evento, ele teve um acidente automobilístico, então ele está na perícia agora. Então o Tiago está com essa dificuldade em razão do acidente automobilístico. E a gente vai tentar tá, perfeito. Então, aí no caso o Fábio também está tentando entrar para conversar conosco, ele não está conseguindo entrar. E por algum motivo, sabe, gente, olha aí, muitas pessoas conseguiram entrar, mas por algum motivo várias pessoas estão me escrevendo, dizendo que não estão conseguindo entrar. Eu não sei, a gente está verificando qual o motivo está levando a tanta gente me escrever dizendo que não está conseguindo entrar. Então a gente vai vou pedindo para vocês desculpas pela demora, a gente vai demorar um pouco, né. Em razão do acidente automobilístico do Tiago, né, lá em Brasília. Está na perícia agora. E o outro, o Fábio, ele não está conseguindo entrar, como muitas pessoas aqui me escrevem, dizendo que não estão conseguindo entrar, eu não sei porquê, e ele vai tentar entrar a partir do aplicativo da esposa, né, porque tem que ter o aplicativo do Teams, talvez seja isso, não sei. Tem que ter o aplicativo do Teams para conseguir entrar pelo Teams, né. Eu acho que algumas pessoas estão tentando entrar pelo Teams sem ter o aplicativo do Teams, né. Então pode ser isso, eu vou pedir desculpas a vocês por a gente demorar exatamente, a gente vai demorar um pouquinho mais do que eu esperava. Aí, conseguiu. Então, aí está escrito Fabiola Moraes, não é Fábio, mas na verdade você escuta? Tô escutando sim. Perfeito, Fabiola Moraes é sua esposa, não é isso? Sim, minha esposa. Então, eu estou aqui com a Priscila, estou aqui com o Neto, a gente vai gravar, já estamos gravando, na verdade, todo o evento. Eu fiz a justificativa de que o Tiago teve um acidente automobilístico, não foi, Fábio? Sim, Explica foi aí, por isso. favor. Explica, por favor, aí. Acabou de me mandar uma mensagem que sofreu um acidente de carro, tá fazendo perícia lá. Fazendo perícia. Você está onde agora, hein, Fábio? Estou aqui na minha residência aqui, Aqui é onde? Rio de em Janeiro, Brasília, em em Brasília. Brasília. Tá legal. Isso. Então, vê bem, o que a gente pretende fazer hoje é uma conversa bem informal. Fábio já estudou bastante, né, Fábio? A Sim. reforma, eu também, a gente tem feito uma série de eventos sobre o assunto, né. E aí, Fábio, você é mestre, você é doutor por Salamanca. Fala um pouquinho sobre você, para as pessoas identificarem, assim, um mini currículo, por favor, Fábio. Sim. Eu estudo os tributos indiretos há mais de 20 anos. Meu mestrado foi sobre tributos indiretos na Universidade de Coimbra. Depois fui pesquisador no Max Planck sobre tributos indiretos e meu doutorado também versou sobre tributos indiretos. E tenho desenvolvido muitos trabalhos acerca do. Foi em Salamanca, não foi, Foi em Fábio? Salamanca, fiz Tá. lá direito tributário, doutorado em direito tributário, e minha tese versou sobre tributos indiretos também. Então, vamos começar o seguinte, essa emenda constitucional, 132, quer dizer, basicamente a tributação pode ser sobre o patrimônio, né, a renda e o consumo. Essa emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023, ela lidou com a questão do consumo. Você acha que foi uma opção adequada do Brasil deixar para outras etapas o imposto, a tributação sobre o patrimônio e a renda? Sim, não, por quê, Fábio? Como é que na Espanha, em Portugal, onde você estudou, você foi no Max Planck na Alemanha, né, como é que isso vem sendo feito? Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, há alguns equívocos nessa reforma tributária que poderia identificar, né, de plano. Claro, essa reforma tributária está sendo feita de forma gradativa. Nós fizemos uma reforma tributária, começamos a reforma tributária, na verdade, em nível infraconstitucional, agora estamos fazendo em nível constitucional, mas o objetivo era adotar um IVA, só que a característica de um IVA não é só ser um imposto não cumulativo, como nós chamamos aqui no Brasil, mas é ser um imposto geral sobre o consumo.
Um primeiro equívoco aqui, que nós chamamos de IVA dual, não é IVA nem dual. Não é Mas IVA não porque é não é IVA. Imposto Geral sobre o Consumo, nem é dual porque nós temos imposto de contribuição, o IBS e o CBS. Então, ele não é IVA nem é dual. Não é IVA porque não é um imposto geral sobre o consumo, não é um único imposto geral sobre o consumo, e nem é dual porque ali envolve imposto e envolve contribuição. Explica aí para gente essa coisa de imposto e contribuição, né? Vê se eu estou certo, me conserta, se eu não estiver. A contribuição tem sempre, com relação ao produto arrecadado, um destino específico. Então, digamos, a CBS, se for algo para a Seguridade Social, o dinheiro deve ir à Seguridade Social. Né? Enquanto o imposto é um tributo que pode ser gasto em quaisquer finalidades públicas. E aí, seria isso mesmo, Fábio? Bom, de fato, a contribuição é uma coisa que eu venho me debruçando há algum tempo, porque a contribuição, ela, vamos dizer assim, ela é um grande Frankenstein, porque na sua origem, os tributos surgiram com imposto, né, lá atrás, com o Gengis Khan, e as contribuições é bem mais recente do que os impostos. E a contribuição pode ter natureza jurídica, ora imposto, ora contribuição, ora taxa, né, ou ora para ser caráter vinculado, outra não caráter não vinculado. Então, acaba gerando um problema. Por exemplo, PIS, COFINS tem uma parte vinculada, uma parte não vinculada, uma parte que se aproxima de imposto, uma parte que não se aproxima de imposto, por ser vinculado. E já o imposto, não. Ele tem como característica financeira de não ser um tributo não vinculado. Então, quando nós colocamos aí o IBS e o CBF como sendo um IVA dual, há uma falha grave aqui, porque ele não é um imposto geral sobre o consumo. São dois tributos aqui. Um imposto e uma contribuição. Como eu disse, a contribuição poderia ter a natureza jurídica vinculada no seu aspecto financeiro ou não vinculada. Então, já começamos aí uma falha nessa dita reforma. E há algum avanço, mas o avanço foi tímido, vamos dizer assim. Vamos então primeiro começar pelo otimismo, né? Qual é o avanço que vocês consideram aí nesse grupo de estudos em Brasília? Bom, há um avanço de nós buscarmos algum tipo de simplificação, apesar que nós trocamos 5 por 5, né? 5 tributos por 5 tributos. Mas teria um avanço na tentativa de simplificar e acabar com os tributos tributos cumulativos. E o tributo cumulativo é um tributo que causa várias distorções no circuito econômico. Me diz Várias uma coisa, vamos só para quem não conhece, quem não está muito a par sobre a reforma tributária, vamos tentar contar. Então, quando você diz que saíram 5, entraram 5, seria o seguinte, me ajuda: IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, não é? Sim, Aí estão chegando, me ajuda aí: IBS, CBS, imposto seletivo, mas foi mantido o IPI para a Zona Franca exato. de Manaus, e aí, tira da cartola o resto. Quais O são os outro, outros? o outro lá seria um tributo que vai ser pago para o fundo dos estados e municípios. Que tributo é esse? Fala aí um pouquinho sobre ele. Tributo, bom, na verdade, não sabemos como é que ele vai funcionar ainda, porque precisa da lei complementar. Mas está previsto na reforma que vai ser feito um tributo com o objetivo de sustentar um fundo para os estados e municípios para eventuais perdas, né, de arrecadação. Então, porque pelos meus cálculos aqui, eu estou aqui com um contexto, né? A gente tem o FNDR, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, a gente tem o Fundo de Compensações Fiscais, né? Não sei, FCBF talvez, né? E a gente Sim. tem o FSDE, que é aquele do Amazonas, né? Que pretende a questão da sustentabilidade e diversificação na área do Amazonas. Mas tantos fundos, será que tem recursos para tantos fundos? Fábio, como é que você vem verificando essa discussão que ocorre em Brasília? Como é? Tem dinheiro para tantos fundos? Ou são como aqueles fundos que o Brasil sempre teve, às vezes esvaziados, como, por exemplo, o Fundo de Combate à Situação de Miséria, tentar erradicar, ou pelo menos reduzir Com o a situação de Fundeb miséria também, de educação, que foi que fizer tratado para pagar também salário de nessa. professor, isso mesmo. Não sabemos como é que vai funcionar isso aí, né, na prática. A prática até aqui, recorrente no Brasil, é que não funciona. Agora, se vai funcionar, né, da reforma para frente, vamos ver como é que vai ser.
se nós vamos pegar essa receita e jogar para cobrir outras despesas, aí que não seja o objetivo inicial. Mas vamos lá, normalmente a população brasileira, via de regra, ela não gosta dessa história de reforma tributária, porque ela imagina que isso não interfere na vida dela. E aí, como é que a tributação indireta, o IBS, CBS, tributação seletiva, ou mesmo a COSIP, que foi modificada, né? Como é que isso vai interferir na vida das pessoas? Porque até a questão da imunidade dos templos religiosos sofreu uma ampliação, né? Então, será que isso a gente consegue, pessoa que trabalha com direito tributário, esclarecer em que medida essa reforma vai interferir no dia a dia das pessoas? Enfim, como é que funciona a tributação indireta aí? Explica, por favor, Fábio. Bom, os tributos indiretos surgiram em Roma, né? Com o objetivo de... Porque quem paga o tributo indireto, psicologicamente, ele não sabe que está pagando o tributo porque está lá embutido no preço. Aí ele compra um determinado produto e está lá o tributo indireto e ele não tem a noção exata, nem países desenvolvidos, por exemplo, como a Alemanha, que lá é cobrado um imposto seletivo sobre combustível, e a população não sabe que aquele imposto é para sustentar a previdência alemã. Então, isso não é um problema de país não desenvolvido, um país mais desenvolvido, ou em desenvolvimento. Isso é um problema da própria origem desse tributo. É um tributo criado para que as pessoas não tenham a noção exata de que está pagando esse tributo, diferente do imposto de renda. Como nós sabemos, né, a pessoa já, psicologicamente, ela chia, ela briga, porque ela está vendo, de fato, quanto está saindo do seu bolso. Já E, o tributo indireto ele deveria ser mais transparente. Talvez nisso também seja alguma evolução, né? Se acabar com a tributação por dentro e por fora, essa Explica distinção. isso aí. O parágrafo 3º do artigo 145 da nossa Constituição atual fala que o sistema tributário nacional digamos assim, é informado, deve observar vários princípios, entre eles o da transparência. E aí, será que o brasileiro vai, a partir de agora, saber quanto paga de tributo em um produto, uma mercadoria ou em um serviço? Como é que vai ser isso? Será que se vai colocar em apartado o valor do tributo? Porque, afinal de contas, agora é um princípio constitucional expresso da transparência do sistema tributário. Vai mudar alguma coisa? Transparência é um princípio constitucional desde sempre. Na verdade, deveria todos os tributos serem transparentes, mas agora se tornou, como você disse, de forma expressa. Todos nós deveríamos ter acesso àquilo que nós pagamos de tributo. E quando você pega um tributo por dentro, onde 10% não é 10, é 12, 13, ou aproximadamente 13, vamos dizer assim, você não sabe exatamente quanto está pagando. Agora, 10%, pelo menos em princípio, será 10%. E ficará lá discriminado. Deverá ficar discriminado o que está sendo pago de preço do produto e o que está sendo pago efetivamente de tributo. Mas esse princípio da transparência já é um princípio constitucional desde sempre. Mas agora está de forma expressa. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso na prática, né? Eu Me diz diria uma coisa. que ser colocado o princípio da transparência de forma expressa pode representar algum tipo de avanço. Me diz uma coisa, o sentimento aí em Brasília, porque existia essa reforma que mexeu com N dispositivos constitucionais, ela é muito ampla, e existia também uma reforma que seria uma espécie de simplificação, de simples nacional, não é? Então havia essa disputa, né, se deveríamos fazer uma emenda constitucional tão ampla e com tantas modificações, ou a gente poderia pegar o sistema anterior, por exemplo, estabelecer uma lei uniforme, uma lei complementar nacional para ISS ou para ICMS. Então, qual foi o sentimento? Por que é que a gente não pegou o sistema anterior e fez uma simplificação nele, ou seja, uma lei nacional para ISS, ICMS? Ao contrário, a gente preferiu criar o IBS, criar a CBS, que são, para a nossa realidade, novos, né? Bom, essa sua pergunta é bem interessante, Hélio. Eu participei de alguns debates e a resposta foi, vamos dizer assim, talvez choque, ou não sei. Nós estamos fazendo a reforma do possível. Essa frase aí me marcou bastante, porque
O possível é mais do que isso. O possível é mais do que isso. Se nós temos um sistema tributário mais avançado, tecnologicamente mais avançado, vamos chamar assim, em vários países, por que não é possível aqui? Tá? Então, a resposta que foi dada pelos parlamentares que eu debati sobre isso, eles falaram essa frase: reforma do possível. Eu Então, diria um pacto de mediocridade, eu diria assim. Tá? Me desculpa, mas eu... então vamos ser pontuais, pontuais. Bem, o 149-A da Constituição tratou de ampliar a contribuição para municípios e Distrito Federal, não é, da iluminação pública e acrescentou sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros. Houve essa ampliação da COSIP, também do 149-A. Tu achas que isso teve uma relevância, ou seja, além da iluminação pública, agora também sistema de monitoramento para a segurança, câmeras nas ruas, né? Eu não sei como é que está aí em Brasília, mas aqui mesmo em Recife, a gente começa a ter cada vez mais câmeras nas ruas. Talvez a população não saiba, mas 149-A tem essa preocupação, né? De algum modo, dar receita para que o município e o Distrito Federal, lembrando que o Distrito Federal não é dividido em municípios, né? Portanto, tem as receitas municipais, embora não seja dividido em município, porque tem as despesas municipais, né? E aí, será que esse sistema de iluminação e mais, esse sistema de monitoramento para a segurança, uma contribuição que agora foi ampliada, será que isso vai ser útil para o dia a dia do cidadão comum? Como é que está em Bom, Brasília? Mais câmeras de segurança na rua? bom, experiência de olharmos assim para outros países. E será que em outros países esse sistema de monitoramento diminuiu a violência ou sofisticou? É uma Não questão tenho a que menor ideia. Não sei. teríamos que pensar sobre isso. Será que, de fato, um Estado, polícia, vai resolver nosso problema? Mas em Brasília, o número de câmeras tem aumentado, você pode dizer. Você está morando já, você é do Rio de Janeiro, né? Está morando há quanto tempo em Brasília, Fábio? Morando há um ano. Você tem observado o que se aumentou ou não o número de câmeras de segurança na rua? Aqui a violência, no plano piloto de Brasília, é uma violência bem pequena, tá? Muito pequena. Agora, nas regiões, nas cidades, em volta dos entornos, né, na cidade, nós chamamos de regiões administrativas, eles chamam aqui. Nas regiões administrativas, nós temos lugares que são bem violentos. Então, assim, depende de onde você vai colocar essas câmeras. Não sei se todos sabem, mas a maior comunidade da América Latina é aqui no Distrito Federal, que é só nascente. Ela Não superou a sabia. Rocinha do Rio de Janeiro. Hum. E temos lugares aqui extremamente violentos em volta. Mas aqui no plano piloto, onde eu moro, a violência é muito pequena, praticamente risível para quem é do Rio de Janeiro. E me diz uma outra coisa. O Brasil tem muitas entidades que não pagam impostos, são imunes, isentas, alíquota zero, não incidência e tal. O artigo 156, letra B da Constituição, que trata das imunidades constitucionais para não pagar, no caso, impostos, né? Ele acrescentou às entidades religiosas, templos de qualquer culto, a figura das organizações assistenciais e beneficentes das entidades religiosas. Então, houve uma ampliação da imunidade dos impostos para as entidades religiosas, né? Então, o que é que tu achas? Quer dizer, isso de algum modo foi um lobby, mais um lobby que se fez na emenda constitucional para não se pagar imposto, ou isso tem uma razão de ser pelo sentimento de religiosidade, não é? Porque talvez as pessoas não tenham atentado para isso, a ampliação da imunidade religiosa, imunidade tributária, no caso dos impostos. Nós poderíamos pegar sobre os dois primos, depende da referência que eu esteja adotando, né? Se nós pegarmos por um prisma, né, pelo sentimento religioso, seria um avanço. Mas se nós pegarmos por um prisma na ordem financeira, nós temos que repor. E a cada retirada de receita tem que repor essa receita de alguma forma. Vou ter que aumentar o tributo de algum outro lado, vou ter que
buscar alguma outra fonte de receita. Então, tem sempre que conjugar os dois, né? De que forma que eu vou repor essa perda de receita? Bom, um dos caminhos é o seguinte, veja se é um caminho muito ousado. Aliás, na próxima quinta-feira, o doutor Dácio Rolim deve conversar conosco sobre direito tributário ambiental. Eu noto que na Europa, né, por exemplo, tributaristas muito conhecidos, né, Casal Tanabás, entre outros, falam sobre direito tributário ambiental. E essa emenda constitucional também tratou, por exemplo, no 153, inciso 8º, ela tratou no novo imposto federal seletivo de dizer, olha, a gente está criando aqui um novo imposto, sim, porque, como o Fábio falou, novos impostos foram criados. Entre eles, o do inciso 8º do 153, competência da União, instituir o novo imposto federal seletivo. E um dos elementos a considerar é a questão ambiental, ou seja, se uma empresa, de alguma maneira, desrespeita, não respeita como deveria o meio ambiente, ela pode vir a pagar mais imposto. E aí vem a pergunta, será que ela, como é que isso pode ser feito, né? De repente a questão ambiental é uma questão muito polêmica, né? Então essa empresa que não respeita tão bem o meio ambiente, Fábio, o que tu achas? Deveria pagar mais imposto ou ela poderia não ter, de alguma maneira, negado a sua atividade? Existe um imposto que vai considerar isso, produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente deve pagar mais imposto. E aí, não é só cigarro e bebida não, tá bom? Ficou uma coisa meio Bom, aberta, né? esse imposto seletivo, eu sou bem crítico, tá? Tá, Sou bem pode falar. crítico a ele, porque, primeiro, o que causa, o que é nocivo à saúde? Açúcar é nocivo à saúde, mas você vai aumentar o imposto seletivo, você vai colocar um imposto seletivo alto sobre o açúcar? Pode ser nocivo ou não, pode garantir a sobrevivência ou não de uma pessoa. Agrotóxico, pode ser nocivo ou não, dependendo da quantidade, dependendo do controle. Um sapato para nós que nós atuamos nos tribunais é nocivo, é seletivo, se enquadra. Então, assim, o que é essencial, o que é nocivo, isso vai gerar grandes litigâncias, tá? Eu acredito que isso vai aumentar bastante a litigância para definir, para delimitar, vai demorar anos para delimitarmos o que é nocivo ou não, de que forma é nocivo ou não ao meio ambiente. Ah, eu peguei esse exemplo do agrotóxico. O agrotóxico pode ser nocivo ao meio ambiente, mas sem a utilização do agrotóxico, como nós podemos trabalhar a plantação para a quantidade de pessoas que nós temos no planeta? E qual é o limite disso? A linguiça, a salsicha. Vamos colocar um imposto seletivo alto sobre esses porque eles são produtos condimentados. Tá, fazem mal à saúde? Tá, mas são produtos baratos. Mas isso não é um pouco antitético não, porque na justificativa da emenda, se diz que um dos objetivos dela é reduzir a litigiosidade, né. Ela acredita que vai ter a arrecadação vai até crescer, sem aumento da carga tributária individual, haveria um aumento da carga tributária geral, né, e esse milagre seria conseguido porque haveria redução pela simplificação do sistema, haveria redução, digamos assim, das questões em juízo, né, redução da litigância, porque o Brasil é um país que tem cerca de 70% do seu PIB em confrontos, em conflitos, quer judiciais, quer administrativos. Então, tu achas que não vai reduzir, conforme a justificativa da emenda, o Não, número não vai reduzir, porque para nós interpretarmos isso aí, nós vamos passar um bom período aí litigando. Porque nós vamos interpretar o que é nocivo ao meio ambiente, o que é nocivo à saúde um bom tempo aí. Nós vamos debater bastante isso vai desembocar nos tribunais. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Tá? E a experiência de outros países pode até nos mostrar isso também. nos tribunais superiores, porque você advoga em tribunal superior, não é isso? Sim. Você tem escutado o que das assessorias dos ministros, que essa reforma pode aumentar a litigiosidade, porque traz muitos dispositivos novos, né? O que se gera grande antes com dispositivos antigos, será que dispositivos novos vai aumentar a litigiosidade? Qual é o sentimento das assessorias dos ministros aí dos tribunais superiores, hein, Fábio? Você Isso é um pode ter sentimento, isso vamos dizer assim, é uma visão que eu tenho sobre tudo isso, tá? É uma visão pessoal, vamos dizer assim.
Em relação aos debates que eu tenho assistido, as pessoas estão na expectativa das leis complementares. De que forma que vai vir essa regulamentação? Mas a origem, o núcleo essencial desse imposto seletivo, para mim, já começa uma falha. Dano ao meio ambiente, dano à saúde. Qual vai ser o limite disso? É isso aí que vai, no meu ponto de vista, vai aumentar a litigiosidade. Me diz uma outra coisa, no 155, parágrafo 1º, inciso 2º, a gente tem o ITCMD, né, transmissão, causa-morte, doação, tal. Pois bem, o ITCMD foi modificado. A competência de Estados e Distrito Federal. É um dos impostos da competência de Estado e Distrito Federal. Mas tem um problema no ITCMD, eu vou colocar, eu queria que você analisasse o problema que eu vou te colocar, que é o seguinte, a tributação causa-morte no Brasil, ela costuma ser baixa. Eu não sei como São Paulo 4%, não é? Mas não sei como é em Brasília, realmente não sei. Mas costuma ser baixa. Agora a promessa é que vai aumentar a tributação causa-morte. E aí, como é que fica? Porque o ser humano, normalmente, ele trabalha para si e para sua família. Então, quando ele percebe que vindo morrer, ele vai pagar uma tributação muito alta, será que ele não vai encontrar maneiras de fazer planejamento tributário? Perguntando bem objetivamente aí. Já trabalhasse com holding familiar? Porque eu tenho escutado demais falar em holding familiar, né? Com o objetivo de algum modo, fugir à tributação, né? Há um grande empresário aí dos Estados Unidos que fez isso, né? Pegou 1% do patrimônio dele, né? Ele é até jovem, acho que deve ter o quê? Seus 60 e poucos anos. Então, pegou 1% do patrimônio dele e entregou para os filhos. E depois colocou a diferença em uma fundação. Talvez uma maneira de não pagar o imposto de transmissão. O que é que tu achas? Aumentar aceleradamente o imposto de transmissão é um caminho para arrecadar mais, ou isso de algum modo assusta e permite uma busca da fuga, né? Da fuga da tributação? Acho que você já respondeu parte dessa pergunta, porque aqueles que tiverem uma condição de ter algum tipo de orientação vai fazer o planejamento. E aqueles que não tiverem vão pagar tributo alto. É isso que vai acontecer. Não necessariamente vai aumentar a arrecadação isso. Talvez isso diminua até a arrecadação, porque quem tiver condições de ter algum tipo de orientação vai procurar um planejamento familiar. Já faz isso, mas isso vai espalhar mais ainda. Aliás, já estão fazendo isso com essa possibilidade. Me Quem diz, tem essa possibilidade já está fazendo isso. certo. IPVA, também é a mesma coisa. Porque durante um certo período havia a TRU foi substituída de algum modo pelo IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né? Mas nesses veículos automotores não estavam previstos, digamos assim, os iates, os helicópteros, e agora o dispositivo constitucional, no 155, parágrafo 6º, inciso 3º, e a linhas, diz que, olha, o IPVA vai atingir também a lancha, o iate, o helicóptero. E aí, o que é que tu achas? É uma medida simbólica ou isso vai implicar em aumento de arrecadação? É possível falar um pouco sobre a questão da alteração do IPVA nessa emenda constitucional, Fábio? Pois é, isso aí nós vamos ter que esperar na prática, né? Porque em princípio, eu não vejo como aumentar muito a arrecadação disso, não. Vamos ter que aguardar essa regulamentação para ver isso na prática. Não são tantas pessoas que têm esses veículos, vamos dizer, navios, aeronaves, não são tantas pessoas assim, e nada impede que elas façam algum tipo de planejamento internacional para isso e gere algum tipo de fuga fiscal daqui. Eu não sei. Só Tem que lembrando que só lembrando dentro do que você está falando que o Roberto Albuquerque, que fez até a nossa primeira entrevista sobre o assunto emenda, ele está agora numa daquelas comissões de elaboração de anteprojetos de leis complementares, quer dizer, o pessoal está reunido agora para falar sobre esse assunto e dentro do nosso grupo, né, do web, né, que a gente chama, do Think Tank, é provável que hoje ou amanhã o resultado dessas reuniões a gente poste, né, pelo menos um pequeno resumo do que foi discutido, está sendo discutido nesse momento, né? E o Roberto está participando, são 2 representantes do Nordeste, o Roberto é um deles, Roberto Albuquerque. Mas me diz uma coisa, talvez o que Roberto mais me coloca como problema dessa emenda constitucional seja a tal competência compartilhada.
E aí, federação brasileira muito assimétrica, um estado muito diferente do outro, Pernambuco, Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, esses são estados muito assimétricos, né? É possível a gente imaginar uma competência compartilhada em estados, Distrito Federal e municípios, ou a gente é muito diferente, vai ser muito difícil essa competência compartilhada, sendo claro, rapaz, um dos assuntos que me parece que a gente mais vai discutir é o comitê gestor. Sim. 54 membros. Como é que vai ser isso? Você tem alguma ideia? Porque 27 membros representando 5.570 municípios. Como é que isso vai funcionar? Porque são municípios como, de repente, São Paulo e municípios muito pequenos no interior do Piauí, por exemplo, Maranhão, Pernambuco, né? E esses municípios têm as mesmas. Como é que eles vão ter os interesses comuns, né? Como é que essa competência compartilhada vem sendo discutida aí pelo grupo de vocês? Bom, essa questão dos municípios, isso aí com certeza vai gerar um problema seríssimo, eu não tenho dúvida. Em relação aos estados, já vai gerar um problema. Agora, 5.620 municípios ali brigando, tentando sobreviver nessa história toda, esse comitê gestor vai ter muito trabalho, vai ter que ser alterado em breve. Antes mesmo de entrar em vigor, antes mesmo de começar a funcionar, ele já vai ter que se passar algum tipo de reforma. Então, tu Sabe achas que quando nós fizemos uma grande reforma na década de 60, que terminou a reforma tributária, já precisávamos fazer outra? É isso que vai acontecer conosco aqui também. É, só para lembrar para o pessoal, né, houve a emenda constitucional 18 de 65, né, logo após o movimento, o golpe, enfim, de 64, né, e depois dessa emenda constitucional vem um Código Tributário de 66, né, e esse Código Tributário, 15 anos tendo discutido, 3 meses depois veio a Constituição de 67, janeiro de 67, e surgiu uma discussão enorme se aquele código tinha sido revogado pela Constituição. Foi necessário um ato complementar, o 36, a um ato institucional, que o regime da época vivia por atos institucionais, né, para dizer que o Código Tributário Nacional continuava valendo e tinha esse nome, porque o Código Tributário Nacional, quando foi votado, não tinha esse nome. Era a Lei 51/72. Quer dizer, os anos 60 foram anos de intenso debate em matéria de tributação. Talvez a gente esteja começando algo parecido, né? Bom, mas dentro disso eu te pergunto o seguinte: você que estudou na Europa como eu fiz algumas lives com alguns professores que disseram o seguinte: olha, um problema do sistema tributário brasileiro é que como é que ele faz a tributação do Amazon, do Apple, Microsoft, como é que ele faz a tributação? O mundo agora está na nuvem, não é? Então, como é que ele vai fazer essa tributação dessas empresas gigantescas? O professor Leite Campos, por exemplo, pela live que participou conosco, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, ele falava que deveria haver tributação sobre a renda normal. Outras pessoas acham que deveria haver uma tributação diferenciada sobre esse mundo global, essas empresas que não são mais nacionais. São empresas que são globais. A gente tentou aqui, no artigo 156A, estabelecer um IVA amplo, né? Parágrafo 1º, inciso 1º, sobre essas atividades. E aí, o que é que tu achas? Quer dizer, a gente tem condição de tributar realmente essas mega empresas, Apple, Microsoft, enfim, Amazon, ou tu achas que elas vão conseguir fugir porque elas são tão grandes que um Estado nacional não consegue tributá-las? Bom, a começar que nós deveríamos fazer uma reforma tributária para adaptar nosso sistema ao sistema de outros países, para podermos facilitar a comunicação entre as administrações. Essa comunicação entre as administrações que vai ser essencial para o futuro próximo, para a gente ter algum tipo de arrecadação em cima disso. Começa daí. Então, a nossa administração tributária deveria estar adequada ao que está acontecendo no mundo. São grandes empresas e a fuga fiscal é gigantesca, não só no Brasil, mas como no mundo. E todos os estados, vão ter que encontrar mecanismos para conseguir sobreviver ao aumento cada vez maior dessa tecnologia. E eu vejo como um grande problema nosso, e essa reforma tributária não vai resolver esse problema, porque precisaríamos de um sistema tributário muito simplificado para nós conseguirmos tributar de alguma forma essas grandes empresas.
Mas me diz uma coisa, esse sistema tributário global, né, isso faria com que o Estado nacional deixasse de algum modo de existir, perdesse a sua soberania? Se a gente tivesse de copiar o sistema tributário, de algum modo a União Europeia tem um sistema, de algum modo, né, de algum modo, o mundo caminha talvez para um sistema tributário global, mas isso não retira a soberania dos Estados nacionais? Será que o Brasil deveria caminhar por essa via de admitir que não tem, fazer parte, portanto, de um sistema tributário global? Por outro lado, será que o IVA não é um pouco isso? Por quê? Para um empresário que está fora do Brasil, ele não sabe o que é ICMS, ele não sabe o que é ISS, mas ele sabe o que é IVA, ele já ouviu falar no IVA, porque ele vive no IVA, né? São cerca de 170 países. Então, seria essa reforma tributária uma maneira talvez tímida, mas uma maneira que faz com que o brasileiro, que um empresário estrangeiro venha para o Brasil já mais ou menos sabendo como isso funciona. Eu só lembro o seguinte, um dos meus primeiros empregos, digamos assim, que eu tive, ainda antes mesmo de me formar, foi no Rio de Janeiro, não sei se você sabe. Você é É, carioca, né? sou carioca. Foi no Rio de Janeiro, porque um dos escritórios me colocou para trabalhar com esse assunto. Empresas do Japão, empresas da Alemanha, empresas dos Estados Unidos, quando vinham para cá, não conheciam nada, o sistema tributário brasileiro. E isso, de algum modo, em razão da insegurança jurídica, afugentava essas pessoas. E a minha função era, mais ou menos, explicar, eu com meus 18, 19 anos, era explicar como funcionava o sistema tributário brasileiro. E a minha impressão era que não entendiam, porque talvez eu não conseguisse explicar, não é? Ou porque também o sistema era complexo, e isso afugentava um pouco. Será que um sistema tributário parecido com o que eles já têm nos países onde eles vivem, será que isso não, de algum modo, aumentaria a segurança deles, diminuiria o medo de eles irem para o Brasil? Eu diria mais, diria que o direito é uma tecnologia. Ah, Se nossa tecnologia jurídica não estiver adaptada ao sistema jurídico mundial, nós estamos obsoletos. E se nós estamos obsoletos, não, obviamente não vai atrair investimentos. Pela razão que você falou, né, de grandes investidores terem medo de investir no Brasil, porque o nosso sistema tributário não é inteligível a ele, mas também porque, assim, a insegurança jurídica é muito grande aqui. Quando você pega uma coisa julgada e discute se ela funciona, se ela não funciona, se você pega um sistema complexo como o nosso e diz, vamos tentar simplificar, vamos fazer uma reforma para simplificar e não simplifica tanto assim, eu acho que nós minoramos o problema, mas nós não adaptamos à realidade que se espera. Mas Tá? vê bem, olha bem, o parágrafo terceiro do artigo 156-A da atual, né, da Constituição, ele fala em lei complementar que irá definir o sujeito passivo em plataformas digitais. E aí, lobby, eu te pergunto, você que está em Brasília, porque note, as plataformas digitais são gigantescas, são mega, mega, mega empresas, né? E vai ter lei complementar também tratando desse assunto. E aí, me explica uma coisa, será que a população brasileira não se interessa, as mega empresas se interessam, e aí é um espaço muito amplo, muito propício para o desenvolvimento do lobby no Brasil? Será que a gente consegue, de algum modo, fazer com que a população se interesse sobre a tributação das plataformas digitais? Ou a lei complementar vai talvez nem ser votada, ou se votada totalmente ao desconhecimento das pessoas que não se interessam, na verdade? O que é que tu achas? A sensação que eu tenho é que eu já estudei muito sistema jurídico. Tá? Inclusive, tributação digital, isso tudo faz parte dos meus estudos. E essa tributação digital, se não for devidamente regulamentada, com, com cuidado adequado, a fuga fiscal é gigantesca. A fuga fiscal é gigantesca. Então, a população ela não tem como se interessar se ela não entende. É Se por as assim, normas a são muito população, complexas, a população ela utiliza muito o Pix. sim. Na verdade, eu não sei como é aí em Brasília, mas aqui você pode, no sinal, você pode pagar em Pix. Todo mundo tem Pix. Pois bem, essas leis complementares vão tratar das apostas online, não é? Porque hoje em dia se fala demais em apostas online. Vai tratar de pagamento em Pix.
E mesmo assim, será que não tem jeito não? Quer dizer, ó, tem uma lei complementar falando sobre pagamento em Pix, aí está sendo discutida. Tem uma lei complementar falando sobre as apostas online. Porque qualquer jogo de futebol que a gente vai, tem lá alguma coisa sobre apostas online. Vai ser regulamentado isso em lei complementar. E aí, mesmo assim, a população vai deixar passar, não tem jeito, não tem uma maneira. Você falou em psicologia da tributação indireta, né? E é muito isso. A tributação indireta, quer dizer, eu faço de uma maneira que você não percebe, mas eu faço. Será que essa, digamos, a tributação indireta, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Vai continuar sendo invisível a despeito da propagada transparência do termo constitucional? Continuar sendo invisível, acredito que sim. Tá? Até pela complexidade dessa reforma tributária, desses 100 números de leis complementares que vão surgir, das 100 números de leis regulamentares que vão surgir, de 100 números de leis regulamentares das leis regulamentares que vão surgir, vai continuar realmente um sistema bastante complexo. Talvez menos complexo do que nós temos hoje, mas até que medida? E para ser entendido pela população, teria que ser um sistema simples. Não vai ser. Não vai ser um sistema tão simplificado assim Vê quanto bem, é necessário para isso. Ainda que fosse um sistema mais simplificado, nos estados desenvolvidos, a população média não sabe que paga tributo e nem sabe quanto paga tributo, não sabe quanto paga de tributo indireto. Imagina, é um sistema complexo que é o nosso e que vai ficar um bom tempo bastante complexo durante 10 anos, os 10 anos de transição, e depois ainda vai continuar bastante complexo, não o suficiente, vai mais simplificado que o nosso atual, mas não o suficiente para adaptar ao sistema mundial. essa transição a gente não sabe nem por quanto tempo vai ser, né? Porque se fala em 10 anos, mas em relação à parte federativa entre estados, se fala em 50 anos, quer dizer, Sim, são. Pois bem, mas dentro disso eu te pergunto o seguinte: olha bem, a questão do cashback, se fala muito, olha, mas o cashback, porque todos, na tributação indireta, quando tu entras no supermercado, tu pagas o mesmo tributo que eu pago. Você, como um grande advogado, eu, como um assalariado, pagamos a mesma coisa, né? Então, mas o cashback se diz, não, mas note bem, a pessoa realmente mais pobre, ela tem direito à devolução do imposto que pagou. A pessoa física vai ter direito à devolução do imposto que pagou. Isso está previsto no artigo 156A, parágrafo 5º, inciso 8º. Devolução dos impostos a pessoas físicas. Chamam isso de cashback. Isso é possível fazer? Fábio, tu já morasse em algum país onde o cashback realmente funcionava, ou seja, o mais pobre paga quando compra o produto, compra a escova de dente, compra, sei lá, o talco, compra o desodorante, mas aí demonstra que é mais pobre, o Estado sabe que ele é uma pessoa que. E a gente vai ter que definir o que é isso, mais pobre, né? Tem que ficar uma coisa muito clara, né? E aí ele tem direito de volta àquilo que pagou, a devolução, cashback. Você acha que isso é possível? A gente está falando como, digamos assim, de um milagre que não vai ocorrer. bom, o cashback não é uma ideia nossa, isso já vem sendo discutido há muito tempo no mundo, né? Inclusive tem normas da OCDE que falam sobre o cashback, né? Sobre de forma poderia diminuir o efeito regressivo do IVA. Bom, cashback pode ser uma ideia interessante, mas não é definitiva. Não é definitiva, porque nós vamos exatamente precisar delimitar o que são pessoas pobres. Quem são as pessoas que precisam pelo consumo, pela renda, de que forma? Ou pelo patrimônio? Vamos precisar delimitar muito bem isso para tentar estabelecer esse cashback. E qual produto que vai poder se beneficiar do cashback? Na Alemanha, eles têm um sistema que eu, na época, achei interessante, que eu morei, quando eu morei lá, eles têm nas prateleiras produtos chamados da marca IA. São produtos que não pagam IVA. E você encontra lá papel higiênico, você encontra vários produtos, inclusive salmão, inclusive iogurte, e coisas do cotidiano, quer dizer, detergente, quase tudo que você encontra no outro, você encontra nas plataformas comuns, você encontra ali. Só que aqueles produtos são isentos. Mas qual é a vantagem para um e para outro? Não, você não vai tomar um chá inglês, vai tomar um chá
feito por ali. Ah, você não vai tomar um iogurte da marca tal, você vai tomar um iogurte X, que tem todo o nutriente necessário, saboroso, tal. Então, talvez, em vez de cashback, uma, uma delimitação mais adequada fosse melhor, mais eficiente. Ah, mas o cashback atinge também a eletricidade. Lá, em determinado período do ano, por exemplo, no inverno, você tem uma taxa fixa de eletricidade. Ah, mas qual é a razão disso? Porque você usa muita eletricidade. Enfim, você tem muitas coisas ainda a serem discutidas. O cashback vai gerar também grandes discussões. Grandes discussões. A pessoa vai ter que guardar, de que forma que ela vai guardar? Vai ficar registrado no CPF dela? E no CPF dela, então, vai ser a pessoa que tem a necessidade, as pessoas que estão isentas de imposto de renda? Qual vai ser o critério? Vamos ver. Você tem que aguardar para ver qual vai ser o critério. Mas talvez mais eficiente seja delimitar produtos, delimitar períodos, não sei. Temos que pensar, temos que chegar a guardar essa lei complementar para saber o resultado disso. São as 36 leis complementares e quem tem interesse em fazer TCC de graduação, trabalho de conclusão de curso de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalho de pós-doutorado, está com um espaço cheio aqui, não é, Fábio, para pensar e escolher um desses temas. Por exemplo, um outro tema, o 156B, inciso 3, fala que o comitê gestor vai substituir o contencioso administrativo. Como é que funcionava aqui o TIT, né, o Tribunal de Impostos e Taxas, Tribunais Administrativos Tributários, eles seriam, no que diz respeito ao IBS, substituídos pelo Comitê Gestor. O IBS, lembrando, é de competência compartilhada, estados e municípios. E aí, no Rio de Janeiro, há também Tribunal Administrativo, Fábio, sabe? Em Brasília, há Tribunal Administrativo. Como é que isso funciona? Aqui em Pernambuco temos um Tribunal Administrativo, inclusive de acesso por concurso. Estão para terminar, o que parece, sendo substituídos pelo Comitê Gestor de Indicação Política. Pois é, esse sistema que é adotado aí em Pernambuco talvez seja o ideal, ou com o sistema administrativo, com capacidade técnica, com profissionais voltados para a área de tributação, até o CARF, né, funciona bem, apesar de ter essa divisão binária, né, de contribuinte e fisco, até isso funciona direitinho, mas acredito que ter um órgão administrativo com pessoas especializadas, com jurisdição, embustida de jurisdição, fosse mais eficiente do que você transferir isso tudo para um comitê de gestor. Esse comitê de gestor vai ter um trabalho brutal, porque você vai ter que englobar todas essas administrações tributárias, seja de âmbito municipal, seja de âmbito estadual. Isso é importante, quer dizer, o comitê gestor vai decidir o contencioso administrativo no IBS, ou seja, no âmbito estadual e no âmbito municipal. No âmbito federal parece que o CAF foi preservado, mas são 26 estados, um Distrito Federal, 5.500 e lá vai municípios, né? É uma tarefa difícil. E parece que o comitê gestor, ele tem aqui a sua fonte de custeio, ele é financiado o percentual do produto da arrecadação do imposto do IBS, né? Então vai ter um percentual do IBS para financiar o comitê gestor como entidade pública sob regime especial. E aí, comitê gestor parece que é um dos grandes problemas dessa reforma. Muitos poderes para o comitê gestor e muitas dúvidas sobre como é que isso vai funcionar. Claro que por critérios também, obviamente, políticos, né? E aí, será que a criação de, de um tribunal, de um super tribunal administrativo no Brasil, será uma boa solução, não é? De caráter de escolha política, né? Porque, por exemplo, em Portugal, você que também morou em Portugal, não morou, Fábio? Morei. Sim. Então, em Portugal nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, Administrativo, né? Supremo exatamente. Tribunal Administrativo. Temos o Supremo Tribunal Administrativo e a Corte Constitucional. Então, a esfera mais alta, ela é tríplice. Aí há o Supremo Tribunal Administrativo. E aí, o Comitê Gestor, como seria um Supremo Tribunal Administrativo, mas, por outro lado, a lei não poderá, no Brasil, a lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Isso vai tudo para o STJ? E aí, o STJ suporta? Você que trabalha junto ao STJ, está com pouco trabalho o STJ, Fábio? O STJ não está suportando agora, nenhum Tribunal Superior está suportando a quantidade de demanda. E eu vejo que é da forma que está sendo feita
E, dependendo da forma que vier a ser regulamentado, vai aumentar bastante o litígio. Aumentar bastante, inclusive de âmbito administrativo. Todas essas questões municipais e estaduais vão gerar litigância. Vão gerar litigância. Será que essas leis complementares virão? Porque, note, se aumentar, já está uma situação quase caótica, né? Eu acho que eu não tenho exatamente aqui, você trabalha junto ao STJ, então deve saber muito mais do que eu, mas deve ser um volume brutal de processos. Se você aumentar esse volume de processos, e aí seriam utilizados outros sistemas processuais, precedentes, tal. Isso é uma coisa que pode gerar uma espécie de inviabilidade do STJ, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse sistema de precedentes aí não consegue solucionar tantas demandas. É muito processo. Em nenhum lugar do mundo tem tanto processo, né? Além da questão cultural nossa, do brasileiro, de litigar, tem algo muito profundo, que o sistema tão complexo quanto o nosso, com tantas divergências e com tanta mudança de posicionamento, sempre vai gerar muita litigância. Um precedente, por exemplo, aqui é muito instável aqui no Brasil. Muito instável. Nós temos precedentes que foram criados em 2016, sendo alterados em 2020. Precedente que dura 3, 4 anos, 5 anos. É muito complicado. Então, assim, um sistema complexo como o nosso, precisaríamos simplificar, precisaríamos diminuir essa capacidade de litigância. Não sei, misturando o sistema como o law e civil law da forma que nós estamos fazendo, não vai solucionar o problema. E vê bem, a gente não conseguiu a Constituição de 88, né? Então, havia a previsão de uma lei complementar nacional para o ICMS. A gente nunca conseguiu que essa lei tivesse a resposta que o legislador constituinte queria que tivesse. Agora a gente vai ter um espelhamento de IBS, CBS, ou seja, também ISS com uma lei complementar nacional, IBS e CBS. Quer dizer, um deve ser o espelhamento do outro. Rapaz, se já não era possível no passado essa lei complementar nacional para o ICMS e ISS, o que é que leva a crer que esse legislador dessa emenda constitucional admita que vai haver sim uma lei complementar espelhando IBS e ISS? Não seria assim um otimismo, digamos, um otimismo teórico, né? Sem um pé fincado na prática, uma lei complementar nacional sobre ICMS, ISS, ou melhor, IBS, CBS. Não é mais uma quimera, não? Será que a gente consegue fazer com que estados tão diferentes, municípios tão diferentes, encontrem pontos comuns? Bom, a verdade é a seguinte, né? Se nós pegarmos um exemplo, a Europeia, ou se pegássemos como exemplo a Índia, se pegássemos como exemplo China, Rússia, são países que enfrentaram esse desafio e acabaram tendo que adotar. Mas ali tem uma questão de centralização, né? Na China, uma questão de centralização na Rússia. Então, isso é importante que você está falando. Eu queria que para as pessoas também refletirem conosco. China, Rússia, não é? Note bem, mas será que a China é uma democracia realmente? Tem eleição. Não é? Será que a Rússia é uma democracia realmente? Tem eleição. Porque note, só lembrando da nossa história, o Código Tributário Nacional ele passou 15 anos e ninguém chegava a um consenso. Foi necessário que venha o movimento 64, que nós não éramos uma democracia, não é verdade? Para que houvesse, digamos assim, um consenso forçado, né? Que provocou o Código Tributário Nacional, que antes não se conseguia aprovar, né? Que provocou a lei complementar que tratava dessas questões de isenções, né? Do ICM, depois do ICMS. Então, será que os nossos modelos não são pouco democráticos e por isso é mais possível chegar a um consenso quando não há democracia? E dentro de uma democracia não parece muito mais difícil? Então, será possível adotar um modelo não democrático para um país admitidamente democrático? Bom, você vai conseguir consenso por estados ditadores. Já. Pronto, beleza. Aí você não vai ter consenso, na verdade, você vai ter uma imposição. Ou consenso pelo amadurecimento democrático. Nós precisaríamos ter um amadurecimento democrático para termos vou dizer, um consenso, uma aproximação. Tá? Consenso não seria possível, mas uma aproximação do ideal seria possível. Isso seria possível.
buscarmos uma aproximação do que seja ideal. E, para isso, precisaríamos de um amadurecimento democrático. Entender qual é a realidade de cada região, entender qual é a realidade de cada estado, entender qual é a realidade de cada município, para nós fazermos uma aproximação do modelo ideal. Vê bem, uma questão que me preocupa muito nessa reforma é a seguinte, porque eu trabalho como professor há muito tempo, mas eu também trabalho no judiciário, como todo mundo sabe, né, então eu não consigo ficar só na nuvem, eu tenho que ter os pés no chão. Por exemplo, seguridade social, eu acho que cerca de 70% da Justiça Federal brasileira tem a ver com seguridade social, pagar aposentadoria, pagar pensão, pagar benefício de assistência social, questão de sustento, de custeio da saúde pública, hospital público, tal. E para ter essa despesa tem que ter receita, né. Então, durante muito tempo a receita da seguridade social era o faturamento, lucro, folha de salário, né, também claro com dinheiro do orçamento geral, tal. Só que quando a gente está trazendo a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, está substituindo o PIS, COFINS. Ocorreram muitas discussões sobre PIS, COFINS, mas são tributos mais velhos. Então, o tributo mais velho, embora tenha sido muito discutido, eles estão mais ou menos estáveis. Quando a gente substitui um tributo mais velho por um tributo novo, há uma tendência de mais discussões surgirem. E aí, será que o custeio da Seguridade Social, com essa mudança de um tributo mais velho, PIS, COFINS, para um tributo novo, não fica até ela própria um pouquinho sob dúvida, né? Será que a gente vai conseguir ter esse amadurecimento suficiente para fazer com que a CBS, substituindo o PIS, COFINS, custeie pagamento de aposentadoria, pagamento de pensão, de LOAS, né? Porque são muitos milhões de brasileiros que vivem disso. Né? O que é que tu achas? Bom, esse amadurecimento vai ter que perpassar pelo aproveitamento daquilo que deu certo. Então, essas leis complementares que virão vão ter que buscar naquilo que deu certo, naquilo que está estável, naquilo que se consolidou, uma resposta para isso. Senão, vamos cair no novo, no totalmente novo, em que eu preciso conhecer primeiro. Aí, para conhecer, nós vamos passar por toda a fase de adolescência, de maturidade, até que nós consigamos essa estabilidade novamente. Mas mudar a roda de um carro que está em alta velocidade não vai ser fácil, porque nós estamos pagando, o Brasil paga muita aposentadoria, muita pensão, tem uma despesa muito grande. No orçamento isso é extremamente representativo. Então será que mudar esse pneu vai ser, possível, né? Porque, olha bem, as pessoas em regra pensam: "Ó, reforma tributária eu não quero saber disso não, tem nada a ver com isso". Sim, mas você está recebendo pensão, você está recebendo pensões proventos de aposentadoria, você está eventualmente recebendo um salário mínimo de LOAS, né, porque você é idoso, porque você é uma pessoa com deficiência, que tem uma renda mensal per capita abaixo de um quarto salário mínimo, baixa, está recebendo, mas se está recebendo é porque tem receita. Quando a gente muda esse sistema, em que medida isso não te interessa também, né? A mudança desse pneu do carro em curso. Outra coisa, um dos pontos mais vendidos como sendo dessa reforma, ou seja, que mais se chamou a atenção, é a tributação ser na origem ou no destino, né. Parece que esse é aí onde estão os 50 anos de transição. É engraçado, mas são 50 anos de transição, é muito tempo. E esse é o problema talvez central, né, se o pagamento do tributo, de circulação deve ser pago na origem, digamos, o produto foi produzido em São Paulo, deve ser pago no destino, o tributo vai ser consumido em Pernambuco. E aí, São Paulo vai admitir perder receita? Né, porque as indústrias estão em grande medida em São Paulo. Essa emenda veio para reduzir a tributação da indústria, né. Então, claro, reduzir a tributação da indústria de algum modo aumentar a tributação sobre serviços, né. E aí, um estado como São Paulo, onde as coisas são produzidas por lá, não é, eu não sei se Rio de Janeiro, como é que está o Rio de Janeiro, mas São Paulo seguramente, né. Será que os estados produtores vão admitir perder receita para os estados consumidores, ou essa quebra de braço ainda vai ser muito séria? Não, com certeza essa queda de braço vai ser séria. Na União Europeia se discute isso até hoje. Vai ser na origem ou destino. Ah, vamos mantendo na origem, vamos tentar trazer para a origem, vamos trazer para o destino. Se discute isso até hoje. Então, aqui, com certeza, a queda de braço vai ser gigantesca. Novamente, vai aumentar o contencioso nesse aspecto. Né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, Fábio, como o pessoal sabe, a gente está fazendo sempre esses encontros, e na próxima quinta-feira a gente está trazendo, acredito que conhece sim, o doutor Dácio Rolim, né. Sim, sim, sim. Então, somos Então amigos. então rapaz, exatamente.
Ele vai falar sobre tributação e meio ambiente. Foi um tema que ele escolheu para falar conosco. Também na próxima quinta-feira, a partir das 14h30. Convida aí o pessoal também para na próxima quinta-feira estar conosco. Dácio Rolim. Dácio Rolim tem um volume de títulos, né, Fábio, muito grande. Formação em Londres. Eu não vou nem falar na Universidade Federal de Minas Gerais, não é? Tem um volume muito grande. Você que o conhece, fala um pouquinho sobre o professor Dácio, por favor, Fábio, lá de Minas Gerais. Não, eu conheci o professor Dácio Rolim há muito tempo, quando ele escreveu um livro sobre elusão fiscal. Então, ele trouxe esse debate para o Brasil de elusão fiscal. Já de Londres, ele trouxe essa tese, que construiu essa tese, trouxe para o Brasil. E de lá para cá, vemos mantendo esse contato estreito, e ele sempre é um jurista muito participativo, um jurista muito atuante, e produz bastante debate sobre direito tributário, né? É uma pessoa muito... Vale muito a pena ouvi-lo. Pronto. E aí, Fábio, fala, tem alguma coisa a mais que eu tentei fazer esse bate-papo sobre a reforma, mas certamente deve ter havido alguma lacuna. Eu queria que você, algum outro assunto que você tenha separado para falar conosco e eu não tenha com as minhas perguntas, digamos, dado a possibilidade de você tratar do assunto? Não, nós fomos respondendo bastante coisa bem abrangente, né? E agora se permite eu falar, estou Fala lançando sobre um a tua livro. revista, isso que eu ia pedir, exatamente, sobre o livro, sobre a revista. De vez em quando a gente estabelece parcerias, né, Fábio? Eu agradeço a você. Fala aí Eu sobre o estou que você está lançando Estou aí. lançando a minha tese de doutorado pela editora Medina, vai ser a partir de agora, de abril, sobre tributos indiretos. O título comercial que foi dado, uma análise comparativa entre a União Europeia e Mercosul. E nesse livro eu abordo bastante questões que vão ser debatidas, com certeza, nos próximos anos aqui no Brasil. Vão ter seu objeto de debate nessas leis complementares. Nós venhamos a regulamentar, né? E também estou organizando um livro, que o professor Hélio também está participando, sobre o contencioso tributário. Daqui a pouco vamos ver, acredito que até o final do ano saia também, né? Vamos seguindo aí nas nossas produções. Tem produzido Mas muito, né, Fábio? Você tem produzido muito. tem sim, bastante. E agora mais do que nunca, porque entrou dentro da minha seara de pesquisa. Perfeito. Tá bom, Fábio. Olha, eu agradeço. Eu sei que todo mundo do grupo de pesquisa também agradece a oportunidade de te escutar, né? A gente está fazendo isso às quintas-feiras, sabe, Fábio? Acho que o Dácio Rolim na próxima quinta-feira. E aí, Fábio, eu queria muito que a gente continuasse com esse laço, com essa possibilidade de publicações conjuntas, de eventos conjuntos, aí antes era no Rio de Janeiro, né? Agora é em Brasília. Tá bom, Fábio? Muito obrigado. Muito Você vai obrigado, falar eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, foi um debate bem proveitoso, leve, e estamos simplesmente apresentando os problemas que estamos sinalizando e que nós vamos enfrentar nos próximos anos aí, com valeu. algumas questões com otimismo, outras questões com realidade. Não, nunca com pessimismo. É isso aí. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado a Tudo de todos. bom. Um Até mais. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.